Bandas de Bollinger. Como inserir e operar. Tudo passo a passo, clique a clique. Explicação clara e objetiva com exemplos de entrada na compra e na venda. Olá, galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa explicação passo a passo de como inserir e usar as bandas de Bollinger. Fazendo uma breve explicação, essa técnica foi criada por John Bollinger no início da década de 80 e você encontra esse indicador nos melhores programas para operar na bolsa de valores, seja no MetaTrader, Profit Chart, entre outros. O que eu vou te ensinar agora, eu aprendi em cursos que eu já fiz e estou fazendo atualmente, com a finalidade de melhorar gradativamente os meus conhecimentos. Não sou eu o criador desse indicador ou dessa estratégia. Estou apenas divulgando esse conhecimento aqui com uma didática bem passo a passo para quem é iniciante. Os devidos créditos estarão na descrição desse vídeo. O programa que vou utilizar para te ensinar é o Profit da Nelogica e o ativo é o mini índice. O mini índice é muito volátil e isso faz parte desse ativo. Essa oscilação é muito inconstante, ou seja, não segue padrões e muitas vezes acaba te estopando em operações aparentemente tranquilas a favor de sua operação. Não quero dizer com isso que os outros ativos sejam previsíveis, apenas que essa oscilação é mais forte, vamos assim dizer, aqui no índice futuro. É comum entre os traders uma brincadeira que diz que o mini índice é um menino mal criado, que não respeita os padrões de bom comportamento. Brincadeiras à parte, não é necessário ter medo desse ativo. Como pré-requisito básico, é necessário que você tenha conhecimento sobre o programa, que aqui nessa aula é o Profit. É necessário que você já tenha um gerenciamento de risco feito, ou seja, não entre na operação sem saber onde irá colocar o seu stop. Conforme o mercado vai desenhando o gráfico, faça uma análise simultânea baseada nos candles mais recentes, identifique os suportes e resistências, considere fortemente utilizar o stop técnico, já que o stop financeiro pode reduzir suas chances de gain devido às pequenas oscilações contra a sua posição atual. E agora quero te dar um conselho, que não é novidade, mas é sempre necessário e útil. Jamais opere em conta real, sem antes ter uma boa experiência no simulador e replay de mercado. O que pode ser considerado uma boa experiência em simulador? Na minha humilde opinião particular, quando você testa o que aprendeu pelo menos 100 vezes no simulador, isso te dará um bom entendimento das inúmeras variações que antecedem a sua entrada numa operação de compra ou venda. Marque cada operação feita, veja o quanto teria ganho e principalmente o que teria perdido. Observe também se houve a possibilidade de ter garantido um certo lucro, se tivesse movido o stop para o 0 a 0, ou um mínimo de pontos para não sair negativo. Se concentre primeiro em aprender e testar. Procure um bom mentor ou curso. Adquira conhecimento qualificado. Ser trader, como toda e qualquer profissão, exigirá de você força de vontade, dedicação e paciência. Bandas de Bollinger é um indicador. Ele foi criado pelo norte-americano estadunidense John Bollinger na década de 80. Bollinger é um excelente profissional e entre suas qualificações destaco as seguintes. Tornou-se um trader independente em 1980 devido à tamanha carga de conhecimento acumulado. Foi analista-chefe da Financial News Network, conhecido nos Estados Unidos por FNN, que era uma rede televisiva norte-americana focada em notícias financeiras e de negócios, lançada em novembro de 1981 e, posteriormente, em 1991, o controle passou para a CNBC, outra gigante do setor televisivo norte-americano. John Bollinger também é o fundador da empresa Bollinger Capital Management. Além de ser um profissional com pós-graduação internacional que possui mais alto nível de reconhecimento jurídico e regulatório global de qualificações relacionadas a finanças, seu livro Bollinger on Bollinger Bands já foi traduzido para 11 idiomas. Dá para perceber que esse profissional de finanças tem muito conhecimento, não é mesmo? Estou aqui com o Profit aberto. Esse setup que você está vendo aqui na tela é o Renko mais MACD do Henrique, lá do Viver de Trade. Eu fiz um vídeo sobre esse excelente setup, vai aparecer para você aqui no card acima, ou você pode clicar no link da descrição.
Para não desconfigurar essa janela onde eu já tenho aqui o Renko, mais MacD, eu vou abrir aqui um novo gráfico. Você pode tanto clicar aqui, ó, novo gráfico, ou aqui, ó, arquivo, novo gráfico, ou ainda usar o atalho no seu teclado, Ctrl N. Qualquer uma dessas opções vai te abrir uma nova janela. Então vamos aqui, ó, clicar novo gráfico, vai abrir aqui essa tela para você. Pode clicar aqui para expandir essa janela. E agora vamos clicar aqui, ó, sinal de mais, vamos digitar aqui bandas de Bollinger. Vamos clicar aqui com o botão esquerdo em OK. Então você pode ver que aqui embaixo já aparece bandas de Bollinger. Lembrando que apenas fazer isso não diz nada que você já esteja operando ou você já esteja aqui ativando o indicador bandas de Bollinger. Por enquanto apenas renomeamos uma aba para poder identificar ele melhor entre as outras estratégias, ok? O ativo aqui é o mini índice e o nosso time frame vai ser o de 5 minutos. Para fazer isso, dê um clique aqui nessa parte que não tem nada, só para garantir. E digite aí, ó, 5. Ele já aparece aqui nessa lista para você, aqui, ó, 5 minutos. Tem também aqui os 5 tiques de Renko e outras opções. Mas esse setup que eu vou te passar hoje, essa configuração de indicador, é para o time frame de 5 minutos, ok? Então, dê 2 cliques aqui nele, 5 minutos. Eu vou excluir essas duas linhas que eu coloquei. Te aconselho também a excluir para você pegar o gráfico limpo, para não atrapalhar na didática, no melhor entendimento. Para excluir a linha, ou qualquer outro objeto que você tenha colocado, clique em cima dele com o botão direito e vem aqui, ó, excluir. Vou excluir agora aqui essa linha azul, botão direito, excluir. Agora vamos inserir aqui o indicador. Para fazer isso é bem simples, botão direito aqui onde não tem nada, inserir indicador. Aqui nessa parte de pesquisa, você digita bandas, ele já apareceu aqui, ó, bandas de Bollinger, clique nele. Aqui ele vai perguntar se você quer isso numa nova janela ou no ativo. Você vai clicar nessa opção aqui, no ativo. Vamos clicar aqui, ó, inserir. Você pode ver que aqui atrás já apareceram aqui as linhas das bandas de Bollinger. Essa tela aqui você pode fechar. Vou agora te mostrar como colocar cor nos candles. Fazer isso é bem simples. Vamos clicar aqui, ó, botão direito em cima de qualquer candle. Vem aqui, ó, propriedades do ativo, é o mini índice que a gente está trabalhando. Botão esquerdo, vai abrir aqui essa tela. Aqui, só a título de curiosidade, temos outros padrões gráficos. Temos aqui, ó, barra, linhas, montanhas e Elliott. Vamos deixar no padrão Candle, que é o que a gente está trabalhando. Vou colocar aqui aplicar. Agora vamos trocar aqui as cores dos candles. Clica aqui aparência, candle positivo. Eu vou deixar ele verde. Candle negativo. Eu vou deixar ele na cor vermelha. Se eu colocar só aplicar por enquanto para você dar uma olhada, vai ficar melhor para entender as outras partes aqui, ó. Vou colocar aqui aplicar. Você pode ver que todos eles, tanto os candles verdes quanto os candles vermelhos, estão com contorno branco. Eu prefiro deixar na mesma cor do candle. Então eu quero que contorno e sombra do verde seja verde, contorno e sombra do vermelho seja vermelho. E é aqui que a gente troca, ó. Linha positivo, tá branco. Então você vem aqui, eu vou deixar verde, eu vou colocar o mesmo verde que eu peguei lá em cima. Aqui é verde, linha negativo vermelho. Vou querer também que seja o mesmo vermelho que eu escolhi aquela hora. Então vermelho, aplicar, tá vendo? Agora já estão todos na mesma cor. Aqui você pode dar OK. Vamos agora dar continuidade. Eu vou te mostrar agora as propriedades daqui do fundo do gráfico. Para mudar aqui a parte do fundo do gráfico, você clica aqui com o botão direito, propriedades do gráfico, vai surgir aqui essa tela, e aqui, ó, em gráfico,
você consegue trocar essa cor do fundo, porque tem muitos traders que preferem escuro, outros preferem branco. Você pode escolher assim a cor que você achar melhor para você trabalhar. Eu vou colocar aqui o branco para você conseguir ver como é que fica. Branco, vou dar OK. Tem gente que considera que fica muito forte, tem algumas pessoas que preferem o creme, que ele não é tão brilhante assim. É coisa de gosto, né? É a decisão assim de cada um. Eu acabei acostumando a trabalhar com a cor assim mais escura, então eu prefiro deixar aqui no escuro. Então vou voltar aqui às configurações dele, branco, colocar aqui automático. OK. Deixa eu te mostrar também como colocar aqui para aparecer aquela marca d'água, o ativo que você está trabalhando. Você vai clicar aqui com o botão direito. Acabei esquecendo de explicar isso aqui na tela anterior. Ele é aqui, ó, exibir marca d'água. Se você clicar aqui e der OK, já aparece aqui para você, ó, mini índice, o ativo que você está trabalhando. Quero te mostrar agora algumas configurações aqui da bandas de Bollinger. Também são visuais para você poder configurar aí ao seu gosto. Para começar, vamos dar 2 cliques, qualquer parte da linha aqui da banda de Bollinger. Então 2 cliques com o botão esquerdo, ele mostra aqui para você as configurações padrões dele, desvio de 2, período de 20, tipo aritmética. Tem gente que trabalha aqui com período de 21, eu deixo aqui no padrão, período de 20. Aqui em aparência, a gente pode configurar as 2 linhas da banda externa aqui dela. Então aqui automático é a cor que ele está aqui atualmente. Você pode alterar, vou colocar aqui fúcsia, aplicar, tá vendo? Ele alterou aqui as cores de fora, né? Você tem aqui o estilo de linha ainda, que ele está completamente preenchido, pode ser tracejado. E aqui é a espessura. Eu vou deixar aqui, ó, linha, e no espessura vou deixar com 3. Vou colocar aqui, ó, aplicar. Pode ver que elas estão bem mais visíveis agora. Se você ativar esse aqui, preenchimento, ele vai deixar em destaque entre as linhas da banda de Bollinger. Vou ativar aqui, ó, preenchimento, aplicar. Então ele te dá um certo destaque para você ver quando está rompendo para fora daqui das bandas. Mas é só algo visual, depende muito do que você queira, né? Eu vou deixar aqui desativado. E aqui em aparência da média, ela se refere a essa linha aqui, a essa média móvel. Então você também pode alterar aqui o estilo da linha. Você também pode alterar aqui a espessura também dessa linha. Eu prefiro deixar a linha toda preenchida. Então agora ele fica assim mais visual, é possível ver melhor as linhas aqui da banda de Bollinger. Vou clicar aqui em OK e vamos dar sequência aqui à nossa aula. Vou fazer algumas mudanças apenas para o educacional, para ficar assim bem limpo, bem clean o nosso gráfico. Eu não quero que você tenha nenhuma distração e que você possa interpretar de uma maneira bem fácil, sem muitas coisas poluindo a tela. Então eu vou tirar o nome do ativo e eu vou mudar a cor aqui das bandas externas aqui das bandas de Bollinger, só para poder ficar mais claro a explicação. No dia a dia você pode deixar assim, se você gostar dessas cores, não tem nenhum problema, ok? É só pelo educacional dessa aula mesmo, é só para ficar mais claro, mais nítido, sem muita interferência. Então a primeira alteração que eu vou fazer aqui vai ser trocar essa cor, o fúcsia. E por que eu quero trocar o fúcsia? Porque dele pro vermelho, você pode ver aqui nesse candle, não dá para perceber tanto assim a diferença entre eles. No fundo preto ele é bem visível, ele ajuda bastante. Mas como eu vou explicar entradas aqui nessa operação, tanto de compra quanto de venda, aqui ele atrapalha um pouco. Essa cor não fica legal ultrapassando aqui em cima do candle. Então, para alterar isso aqui, vamos dar 2 cliques com o botão esquerdo. Vamos vir aqui, ó, aparência, e de fúcsia, vamos trocar aqui para branco. Aplicar. OK, para fechar essa tela. Agora a gente já consegue ver muito melhor. Ele passa aqui por cima do candle vermelho. Agora a última alteração que eu vou fazer vai ser tirar aqui o nome do ativo. Para isso, botão direito aqui na área vazia, onde não tem nenhum candle. Propriedades do gráfico. E nessa tela vamos desmarcar. Exibir marca d'água. Desmarca esse box. OK. Agora já temos aqui um visual bem mais clean. E eu vou pegar 2 operações de compra e 2 operações de venda para te explicar como é que funciona esse indicador tão simples para você conseguir tirar proveito dele nessas oscilações de mercado.
Vou mostrar para você agora um primeiro exemplo de entrada numa operação de compra pelas bandas de Bollinger. Esse é um print do Profit, mas eu recriei num programa de edição chamado CorelDRAW todos os candles, bandas externas e a média móvel para a explicação ficar mais clara. Como o meu foco é te ajudar a entender as bandas de Bollinger, quanto menos distração houver, melhor. Sou professor de informática há mais de 30 anos e sei que a velocidade de entendimento das pessoas é algo muito peculiar. Há pessoas que captam o que foi dito na primeira explicação e outros precisam de mais atenção, de mais detalhes e de formas diferentes de explicação para entender sobre um determinado assunto. Independente de qual grupo você se encaixe, seja dos que entendem rápido ou do grupo que precisa de mais atenção e detalhes, acredito que toda explicação nos acrescenta algo ou reforça o que já sabemos. Então, desse print, eu montei esse arquivo e por ele que eu vou te explicar sobre as bandas de Bollinger. Aqui nesse gráfico recriado, você pode ver aqui a banda superior e a banda inferior. E aqui no meio a gente tem a média móvel de 20 nas configurações padrões da bandas de Bollinger. Onde será o nosso ponto de entrada aqui nesse indicador? É bem simples a interpretação do ponto de entrada. Ele precisa fechar fora, ou seja, um candle precisa fechar fora e o outro precisa fechar dentro. E após o fechamento desse que vai fechar dentro, é o que a gente vai entrar na operação. Vou te mostrar isso aqui no gráfico. Onde que é o nosso ponto de entrada aqui nas bandas de Bollinger? Como dito, eu preciso que haja um candle que feche fora e um outro candle que feche dentro. Quando isso acontece aqui na parte de baixo das bandas de Bollinger, a gente vai entrar com uma operação de compra visando atingir a média de 20. Então você pode perceber que esse candle verde fechou fora da banda e esse outro candle verde fechou dentro da banda. Nesse ponto aqui é o nosso ponto de entrada na operação. O nosso alvo é a média de 20 e o nosso stop vai ser posicionado aqui, nesse candle que fechou fora da banda. Para reforçar, vou mostrar para você mais uma operação de compra usando o indicador bandas de Bollinger para essa segunda operação no Day Trade, onde eu particularmente só opero o mini índice, ou seja, atuo somente na B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. Já tive minhas experiências em contas reais tanto no Forex quanto no índice chinês HK50 e rapidamente cheguei à conclusão que para iniciar, é melhor você começar pelo mercado brasileiro, contando com o suporte de sua corretora preferida. Nesse segundo exemplo de compra, pelas bandas de Bollinger, temos aqui a região externa das bandas, mostradas aqui por essas regiões em amarelo. E nesse educacional de compra, vou me concentrar aqui na parte inferior do indicador, onde irei começar esse segundo exemplo. Veja esse candle verde, ele fechou fora da banda. Veja essa linha branca em destaque. O candle está abaixo dessa linha. O próximo candle, esse aqui indicado pela seta, fechou dentro das bandas de Bollinger. E o nosso ponto de entrada será esse aqui. Onde eu colocaria o meu stop? Tecnicamente, eu vou colocar ele aqui, abaixo do pavio desse candle. Justamente porque esses três candles estão praticamente na mesma linha. E o Take Profit, o alvo, será a média de 20. Nesse exemplo, esse candle que cruzou a média de 20 disparou para cima. Nada impede você, numa situação semelhante, de surfar esse movimento, espremendo o stop ao máximo que puder. Os próximos dois exemplos serão de venda. Vamos lá? Agora vou te passar dois exemplos de operações de venda nas bandas de Bollinger. Nesse primeiro exemplo, explicarei o funcionamento que tem a mesma lógica das operações de compra, ou seja, um candle precisa fechar fora da banda e o outro candle precisa fechar dentro da banda. Como é uma operação de venda, eu vou concentrar a explicação inicial por esse lado de fora da banda, aqui em amarelo. Preste atenção nessa linha externa superior das bandas de Bollinger. Nessa estratégia, um candle precisa fechar fora, acima dessa linha, que é o fechar fora. E esse grande candle verde fechou fora da banda. Esse é o primeiro sinal para ficar atento a uma possível entrada. Continuando,
esse candle vermelho fechou dentro da banda. E é aqui o nosso ponto de entrada com uma operação de venda. E o nosso alvo será a média móvel de 20, sinalizado aqui por essa linha verde. O stop técnico será posicionado no topo mais alto, que nesse nosso exemplo é exatamente aqui, nesse local. Vamos agora para o nosso último exemplo nessa operação de venda nas bandas de Bollinger. Me desculpe se vou agora, nos próximos minutos, repetir explicações semelhantes, mas pode acreditar que a repetição e a observação te levará a um nível cada vez melhor em seus trades. Começando aqui, essa parte externa das bandas de Bollinger, em amarelo, temos essa linha superior das bandas. Veja que esse enorme candle verde fechou fora da banda, ou seja, fora dessa linha em destaque. É nesse ponto, nesse mesmo candle, é que ligamos aí o nosso alerta para uma possível entrada na operação. O próximo candle fechou dentro das bandas de Bollinger, que é esse aqui na cor vermelha. Nesse local é o nosso ponto de entrada. Essa operação causou um certo desconforto, porque foi contra a nossa posição, mas o trade estava protegido por esse stop técnico, que não chegou a ser atingido. Em resumo, stop técnico sempre no topo mais alto que antecede a entrada na operação. No desenrolar desse trade, o alvo buscado é sempre a média de 20, aqui em destaque nessa linha verde. Como aconteceu em outro exemplo, nada impede você de surfar esse trade espremendo o stop ou mesmo reposicionando seu stop acima do candle anterior, surfando assim candle a candle. Muito interessante esse indicador bandas de Bollinger, não é mesmo? Abra o simulador ou replay de mercado e comece agora mesmo a treinar esse indicador de John Bollinger. E como o meu objetivo é te ajudar, deixei no link da descrição desse vídeo os arquivos em formato PDF para você. Lá você encontrará explicações de entrada nas operações de compra e venda. Tudo de graça e pode compartilhar à vontade. Para você garantir que será avisado assim que eu postar o próximo vídeo e acompanhar outras dicas sobre o universo Day Trade, clique no botão vermelho inscrever-se, deixe o seu like e ative o sininho para ser avisado. Todo comentário é válido para melhorar nossas futuras aulas. E a sua próxima viagem? Já planejou? Então conheça o nosso outro canal, Gramado, Canela e o Mundo, e comece a definir a sua próxima rota para descansar um pouco. Afinal de contas, a vida precisa ser vivida. Forte abraço, eu sou o Félix e te vejo no próximo trade. Fui!